imagino você que é pai, como eu, mãe, né? Você tivesse esse entendimento, ou pelo menos fizesse essa reflexão: se eu tivesse que entregar um filho por pecadores, qual seria a minha atitude? Né? Principalmente você que só tem um filho. Mas se você tivesse 10 filhos, o qual deles você ia escolher o melhor, né? Ou o pior, ou aquele que sempre tem um destacado no meio da equipe dos 10, ou dos filhos. Nossa família éramos em 9, e teve uns que se destacaram, uns por qualidade, outros por defeito, né? E é sempre assim. Mas imagine se nós tivéssemos que tomar uma decisão dessa. Imagine você, pai, mãe, ter essa atitude que o nosso Deus Pai teve por nós. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós, semana passada, tivemos aqui em Hebreus, domingo agora, e eu quero voltar em Hebreus no capítulo 12, hoje, para nós aprofundar algumas coisas que no domingo não tocamos. Mas eu gostaria muito de hoje, se o Senhor nos der graça, de nós avançar um pouco aqui sobre a correção de Deus para os seus filhos. Quero falar um pouco sobre isso. Hebreus capítulo 12, e vamos estar olhando a partir do versículo 4 até o versículo 12. Pois fica a sua Bíblia aberta. Estamos aqui na NAA, a nossa nova Almeida atualizada. A Bíblia dos nossos 25 anos, da nossa igreja. Se você não tem, você pode adquirir, nós temos ela ali atrás. É um preço menos que de custo hoje. Ela está hoje 69 e nós estamos vendendo a 50. Repassando, na verdade, entregando para você. É um presente. Temos doado algumas Bíblias, e como tem sido importante a gente ofertar na vida das pessoas a palavra da vida eterna. Amém? Podemos ler? Louvado seja Deus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois Ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitada, frutos de justiça. Por isso, levantem
Lá levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Ainda assim vamos orar. Papai, em nome de Jesus, diante da Tua santa palavra, nós queremos nos esconder nela e queremos Te convidar, querido Espírito Santo, a liberar graça sobre nós, sobre cada um dos nossos irmãos aqui, irmãs, nas crianças nesse lugar. Espírito Santo, vem nos corrigir, vem nos fazer entender o propósito da Tua correção, para que nós não venha perder a essência do que Tu é na nossa vida. Que nós possa continuar sendo filhos e não bastardos, Senhor, mas que nós possa ser filhos legítimos que ouvem, filhos legítimos que obedecem, filhos legítimos que façam a Tua vontade. Por isso nós Te convidamos que a Tua presença nesse lugar, ela seja plena, Espírito Santo. Em cada coração, revela-nos a Tua vontade, mostra-nos o Teu propósito nessa noite, daquilo que o Senhor quer que nós venha fazer, daquilo que o Senhor espera dos Seus filhos, aqueles filhos que se lhe obedecem, eles precisam fazer a Tua vontade. Então, mostra-nos, Senhor, nessa noite, o que precisamos como filhos para lhe agradar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Domingo a gente falou um pouco sobre esse texto. E uma das coisas que eu fiquei pensando, né, será que às vezes nós não somos filhos ilegítimos, somos filhos bastardos? Será que nós realmente estamos obedecendo a vontade do Senhor para nossas vidas? Porque há uma proposta de Deus para os seus filhos, em Jesus Cristo. Deus deu o seu Filho para preparar para nós a sua proposta, para que nós andássemos por ela. E uma das coisas que eu observo, que nós sabemos, muitas vezes, o propósito de Deus para nossas vidas. Nós entendemos, nós ouvimos, reconhecemos que é para nós, mas quando é para nós pôr em prática, às vezes recuamos, em vez de avançarmos para aquilo que Deus tem proposto para nós, nós acabamos dando um passo para trás e acabamos não indo naqueles lugares onde o Senhor quer que nós, como filhos, proclame o nome do Senhor. E eu percebo que essa correção, realmente, ela não é uma correção boa. Toda correção por si só, ela mexe em nós para que nós saia de um lugar. E que nós consiga entender o propósito de Deus. Toda essa correção, ela busca nos levar a fazer aquilo que o Senhor pediu para nós. E aqui o escritor, ele diz que nós, no passado, respeitávamos os nossos pais e obedecia a eles, né, por aquele tempo. E que eu fico pensando, nós temos as nossas filhas e os nossos filhos, que são os nossos genros, e nós até hoje corrigimos eles, até hoje aconselhamos eles. E ficamos muito felizes quando vimos que eles ouvem o conselho. Ficamos muito felizes. Ficamos bem-aventurados até. Imagine o Senhor, nosso Pai. Obrigado, filha. Estava precisando mesmo de uma aguinha. Nós ficamos tão contentes quando isso acontece. E aí eu estava meditando nesse texto e pensando, imagine o nosso Pai Celestial.
quando há essa reciprocidade, quando há essa atitude de obediência, e esse fim de semana nós vamos começar a tratar sobre obediência. Nós vamos ter um tema para o mês todo sobre obediência. E a primeira ministração parece que vai ser: obedecer é melhor que sacrificar. Né? E às vezes a gente se sacrifica porque não quer obedecer a Deus. E aqui no versículo 5, né, ele diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Aí ele repete um texto do Antigo Testamento e remete nós, ele diz: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. E muitas vezes a repreensão leva algumas pessoas, alguns de nós, a parar, porque nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos fazer algumas coisas, nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Não, eu penso assim, eu quero assim, é que eu sou assim, é que eu sempre fiz assim, sabe? É que eu acho, né? O eu começa a ir para frente e o nosso eu impede do querer de Deus. E às vezes, por esses argumentos que nós colocamos, às vezes, nós acabamos entrando num lugar de correção em Deus. E a correção de Deus, muitos nem percebem que estão vivendo na correção divina. Muitos de nós. Porque não temos uma espiritualidade o suficiente para entender que o Espírito Santo vai trazer essa revelação em nós, que nós estamos fora da vontade de Deus. Essa semana, um dos meus discípulos, ontem, ele falou: pastor, eu sou aquele Jonas. Eu sei que eu estou no lugar errado. Eu aproveitei que ele deixou a deixa, bola na frente, né? Pensei, vou bater. Eu falei, está afundando não só você, mas também a tua casa. Sabe? Porque tem horas que a gente não pode deixar de ajudar a falar algumas coisas que Deus vem falando para nós, e repetidas vezes. Né? Repetidas vezes. E aí ele chorou e realmente reconheceu isso. Nós muitas vezes somos essas pessoas que não aceitamos a correção de Deus, vamos para um lugar e começamos a dar prejuízo. Damos prejuízo na nossa volta, porque saímos do propósito do Senhor. E uma das coisas que Deus fala em Provérbios, eu queria que o Du me ajudasse, ali Provérbios 3, 11 e 12, a gente é acostumado a ouvir esse versículo aqui. Quando até às vezes eu faço oferta, eu uso ele até para fazer oferta, mas eu quero aproveitar aqui e ver o quanto é interessante esse versículo, esses dois versículos, Provérbios 3, 11 e 12, diz assim: olha o que diz Deus: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, e nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. É interessante que nós fizemos isso com os nossos filhos, né? A Hannah e o Cris ali, com os filhos deles, de vez em quando eu vejo a Hannah coçando os filhos, brincando. Mas nós corrigimos nossos filhos, né? Corrigimos, porque é necessário que nós traga uma correção aos nossos filhos para que eles não venham depois com o futuro, né? E passar por momentos mais difíceis. Provérbios 4, 26
Já que você está aí, abre aí para nós. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Se nós conseguir fazer isso, né, se a gente pisa num buraco, a gente pode destroncar um joelho, né? Outro dia eu quase tirei um joelho do lugar, por causa disso. Mas aqui Deus está falando que é para nós fazer plano os nossos caminhos. E caminhos planos é bom de andar. Anda aqui, ó, você não vai pisar num buraco. Você não vai ter riscos de se machucar neles. E muitas vezes é nós que acabamos errando, porque nós não entramos na correção e nem fizemos a correção certa. Provérbios 13, 24 também, o Senhor fala a respeito dessa correção. E diz, olha só, ele diz, o que retém a vara odeia o seu filho. Veja bem, né? O pai que não corrige o filho, ele odeia o seu filho. Mas ele diz, quem o ama, este o disciplina desde cedo. E muitas vezes Deus está sempre nos corrigindo, nos chamando para uma vida de obediência, para uma vida de correção em algumas coisas, mas nós acabamos colocando o nosso eu na frente. As nossas vontades, o nosso sentimento, aquilo que nós queremos, e não deixamos que Deus nos corrija, né? Pagamos um preço por falta dessa correção, temos prejuízo por falta dessa correção, trazemos também prejuízo na nossa volta, às vezes por falta dessa correção, porque nós não estamos querendo a disciplina do Senhor. E no versículo 7 ele diz, é para a disciplina que vocês perseveram. Né? E uma das coisas que nós muito tratamos aqui na igreja, de nós perseverar naquilo que o Senhor colocou para nós. Por exemplo, vamos pegar aqui o que nós mais fizemos aqui na igreja, discipulado. Perseverar no discipulado. Crescer no discipulado. Para que daqui a pouco eu não seja só mais um discípulo, mas eu me torne um discipulador. Quando eu faço isso, como filho, eu estou sendo obediente. Porque daí eu começo a entrar na missão de Deus. Na Missio Dei. Onde nós começamos a fazer, não só deixar Deus nos corrigir, nos ajudar, mas começar a ajudar outros. Hoje nós temos um déficit de discipuladores na igreja. Nós temos discípulos que estão sobrecarregados, discipuladores que estão sobrecarregados, porque nós não temos discípulo o suficiente. Temos homens e mulheres, adolescentes da igreja sem discipulador por falta de pessoas que se levantem para fazer isso, e que muitos já estão há anos na igreja e ainda não começaram a avançar. Essa é uma forma de desobediência. E Deus nessa noite quer nos corrigir para esse lugar. Quando nós trouxemos o projeto para Luiz Alves, a visão e trabalhar em discipulado em grupos pequenos, eu e a Marli chegamos a discipular 23 pessoas de cada um. Para vocês terem uma ideia. Mas nós temos pessoas que estão na igreja há tanto tempo, sendo discipuladas, e não discipulam ninguém. Não discipulam ninguém. Isso pode ser uma correção de Deus para a tua vida. Porque você só quer ser cuidado. Não, eu quero que me cuide. Não, eu gosto assim, eu sou assim. Nós temos que sair desse lugar de filhos desobedientes, porque aqui no versículo
Ele diz assim, mas, no versículo 8, mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram, ele diz, participantes, então vocês são bastardos e não filhos. E o Senhor Jesus, quando chama a igreja e dá a missão da igreja, ele diz, vão, façam discípulos, ensinem, batizem e ensinem a guardar todas as coisas. Será que quando nós não estamos fazendo isso, nós não estamos fora da vontade do Senhor? Fora do propósito que Deus escolheu para nós? Jesus Cristo, o nosso modelo, o nosso exemplo, Ele deu uma missão para nós, mas Ele se fez exemplo. E eu gosto tanto desse versículo de Mateus 11, 28 e 29 e 30, quando ele diz, vinde a mim, todos os cansados, os oprimidos e os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Muitas pessoas hoje vivem cansados, sobrecarregados por falta de obediência. Porque eu não quero ir, porque eu não quero ser discípulo, também não quero fazer discípulo. E aí anda cansado e sobrecarregado. Não encontra descanso para a alma. Mas Jesus, o exemplo, o nosso Senhor, Ele foi o grande exemplo. Filipenses 5:11. Olha o que diz a palavra. Dois, 5 a 11. Perdão, 2, 5 a 11. Estou aqui procurando 5 e não acho. 2, versículo 5, diz assim, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja bem, o apóstolo Paulo dizendo, que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Às vezes nós estamos tão cheios de nós, das nossas vontades, dos nossos querer, do nosso eu, e nós não conseguimos assumir o lugar que Deus colocou para nós de serviço, de servir. E servir não é aqui, servir é lá. É lá fora. É lá nos nossos ambientes de relacionamento, é lá na nossa casa, é lá nos nossos familiares, é lá que nós, como exemplos que aprendemos, podemos pôr em prática. E ele diz que ele assumiu uma forma de servo, né? E tornou-se semelhante aos seres humanos, a nós. A seres humanos, a nós. E reconhecido em figura humana. Ele também se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Veja bem, olha até onde nós precisamos ir. Morreu o nosso eu. Morreu o nosso querer, as nossas vontades, os nossos desejos. Porque o texto ali de Romanos diz que na luta contra o pecado, nós ainda não lutamos até aquele lugar que precisaríamos lutar. Precisamos ter mais determinação para que nós faça a diferença. E Jesus, ele humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Olha que tremendo atitude de um filho que leva nós a ser um filho, não um filho desobediente ou até um bastardo, como nós vimos ali. João 1,12 diz: mas a todos os que receberam, aos que creram, né, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos, a saber, os que creem no nome do Senhor. Então, quando nós entramos nesse lugar de filho, nós precisamos corresponder, nós precisamos dar respostas de filho. Outro exemplo que nós podíamos citar aqui, 1 de João 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vou ler do 2, do 28 em diante. Diz assim: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Sabem que ele é justo. Reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Seguindo no 3, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Veja bem, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Poderíamos seguir lendo ainda aqui, essa carta. A importância de nós, como filhos, receber a correção de Deus. Se nós, queridos, não recebemos essa correção, acabamos entrando no lugar de sofrimento, no lugar de luta, porque saímos da vontade, saímos do caminho plano, e entramos em caminhos tortuosos, né? Caminhos que vão levar nós a lugares de sofrimento muitas vezes. E o que eu queria deixar nessa noite? Que essa correção de Deus, queridos, não é para nós desanimar. Não é para nos entristecer. A palavra de Deus é para nos entristecer, sim. Para nos tirar desse lugar, né? De fato, de paralisia. Porque temos que sair do lugar de paralisia, queridos. Eu tenho visto que uma das coisas que tem sido o nosso diferencial são os discípulos. Eles evangelizam, eles cuidam, eles fazem diferença, eles trazem pessoas novas para Jesus, eles batizam pessoas, eles ensinam pessoas. Poderia dar 10 qualidades aqui para os discípulos, para os discipuladores, ou mais. Isso é tão importante, sabe? Domingo, queridos, eu terminei de ministrar, desci aqui um adolescente dos nossos, eu não sei nem quantos anos ele tem. E ele correu para o meu encontro e falou: pastor, eu posso me batizar sem ser discipulado? Eu falei: não. Eu falei: mas nós vamos te discipular. Porque ele pensou que ele não podia ser discipulado. Eu falei: não, tu pode ser discipulado.
Veja como é importante as crianças, querido. Ele deve ter, eu acho que uns 11 anos. Se não me engano, ele tem 11 anos. Mas eu senti um amor tão grande de Deus para aquele menino. E eu pensei, como é bom o que está acontecendo, porque é um discípulo que está trazendo ele. É o Lucas que está trazendo ele. E ele está tão feliz, porque daí ele já está aprendendo na música. Como é bom quando a igreja se envolve no projeto do reino. Queridos, isso é magnífico. Isso é maravilhoso, porque nós começamos a entrar em lugares que a igreja precisa se fazer presente. Porque quando nós alcançamos uma criança dessas, ele tem pai, mãe, tem mais irmãos, tem tios, tem avós, tem amigos. E essa criança, ela produz frutos. Ela já está produzindo frutos. Isso é nós aceitar a correção do Pai. Isso é nós obedecer aquilo que o Pai quer que nós faça. Ah, queridos, um anseio de Deus para que seus filhos se posicione como igreja verdadeira, porque nós temos amparo da palavra de Deus, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja precisa se posicionar na posição de ataque, de ir. Nós precisamos nos levantar com a palavra profética, nós precisamos nos levantar com a palavra pastoral, apostólica, porque a igreja não vai avançar se ela não enfrentar o momento que nós estamos. Há um levante contra a igreja, para que a igreja pare e aceite muitas coisas que vêm de fora. Mas a igreja tem que ser um lugar onde o que vem de fora chega nela e encontra um lugar de correção. Um lugar de correção, um lugar de cura. Um lugar onde restaura as pessoas, onde vem mudança, onde as pessoas não vêm e continuam sendo a mesma coisa. Não tem como nós vir num lugar onde a palavra de Deus está sendo liberada e não aconteça os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus. Eu estou tão ciente disso. Sexta-feira eu fui cortar meu cabelo ali, e estava uma fila grande, eu saí para fora. O irmão João não está aqui. Aí o irmão João estava junto e ficamos conversando do lado de fora. Pouco saiu um senhor que ele morava na frente de um GC nosso que não existe ali naquela rua mais. E ele falou, meu Deus, eu estou com uma dor que começou aqui atrás, ela está vindo aqui, eu acho que eu vou cair, pastor. Falei, que é isso, o senhor está com a pressão alta? Ele falou, não tenho. Aí eu falei, o senhor quer que eu ore por ti? Ele falou, sim. Aí ele ficou meio preocupado, será que vai dar tempo de o senhor orar por mim? Falei, não, fica tranquilo. Eu só me encostei nele, coloquei a mão por trás dele e ergui a outra mão, pus na cabeça dele e falei, Senhor, a tua palavra diz que nós poremos as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. E eu declaro ele curado em nome de Jesus. Abracei ele e falei, o senhor vai ver que já tu está curado. Ele entrou dentro da barbearia e voltou e falou, meu Deus, pastor, sumiu tudo. E eu achei que ele ia infartar na nossa frente. O irmão João estava junto, nós estávamos por lá de fora, que tinha muita gente dentro da barbearia. Então é isso que a igreja precisa começar nesses lugares, tomar uma posição. Mas às vezes, nós nos envergonhamos do nosso Pai. E dizer, não, meu Deus cura, o meu Senhor. Temos base para isso na Bíblia, a Bíblia diz que nós imporemos as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados no nome de Jesus. A falta da igreja se posicionar, tem vindo muita coisa contra a igreja. Porque nós estamos recuando em vez de avançarmos. E aqui,
Eu citei esse versículo domingo de Hebreus 10:36, ele diz: vocês precisam perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Queridos, há centenas de promessas para nós na Bíblia. Há centenas de promessas de Deus para nós na Bíblia. Mas o maior problema da igreja é a desobediência. É a falta de conhecimento. Porque às vezes nós não conhecemos, mas às vezes quando conhecemos, negligenciamos em obedecer aquilo que Deus nos pede. Ele diz: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Queridos, sem essa perseverança, sem essa determinação, queridos, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Hebreus também, no capítulo 2, eu vou ler primeiro antes, Filipenses 1, depois eu quero ler esse texto de Hebreus capítulo 2. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, sejam nas minhas algemas, sejam na defesa e a confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês no profundo afeto de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento, em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Eu também tenho essa convicção, sabe? Que Deus está trazendo isso no nosso coração. Eu tenho essa convicção, senão eu não estaria aqui todos esses anos perseverando. Quando eu vejo alguns de vocês aqui, da forma que chegaram e da forma que vocês já estão hoje, eu também fico assim, aleluiado, que nem o apóstolo Paulo falava aqui para os filipenses. Me dá uma grande alegria, um grande gozo no meu coração, porque o Evangelho está produzindo, está trazendo resultados e resultados gloriosos nas nossas vidas, nos nossos discípulos. Há um processo que está acontecendo e que está trazendo um crescimento. Mas uma das coisas que Deus nessa noite quer nos corrigir é para que nós avançamos, para que nós não ficamos numa paralisia, nós não ficamos num lugar onde o inimigo comece a nos atacar e comece a querer criar forças contra nós, porque Deus diz que Ele é derrotado no nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele não pode tocar nos filhos de Deus. Eu quero fechar com esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo 5. É um texto maravilhoso, e eu gostaria de ler ele. Hebreus 2,5 diz: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre qual estamos falando.
Pelo contrário, ele diz: alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: quem é o homem que dele tu te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. E neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de ser chamado, de chamá-los irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, o derrotado, né? E livraste todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, nós. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós. Que maravilhoso texto. Porque aqui o escritor dá algo que nós podemos viver. A semelhança de Jesus Cristo. Porque diz que nós podemos fazer as obras e ainda as obras maiores que Ele fez. Precisamos conhecer aquilo que Ele preparou para nós por meio de Jesus Cristo. Por isso, como filhos, precisamos ser exemplos. Na obediência, no trato, na prática, no amor. E eu quero encerrar nessa noite. Quero orar, dizendo para você uma coisa muito importante. Fim de semana nós vamos iniciar falando sobre obediência. E a primeira mensagem que nós vamos falar é sobre obedecer é melhor que nós nos sacrificar. Já vá marcando esse texto. Ele vai nos rodear esse mês todo. Para que nós, queridos, seja aperfeiçoado pelas sagradas escrituras, pelas santas palavras que Deus liberou sobre nós e que nós ouvimos aqui nessa noite. E que você possa até nesses próximos meses, você vir com a sua agenda, vir com o seu lápis, com a sua caneta, junto com a sua Bíblia, para você marcar esses textos, para você meditar nesses textos que vão ser profundamente explorados pelos irmãos que vão ministrar aqui. Para que nós como igreja, nós nos torne uma igreja viva, apostólica, profética, que pastoral, que avança, que alcança uma sociedade. É esse o propósito de Deus para nossas vidas.
É por isso que Deus nos corrige nessa noite. Para que nós não sejamos filhos ilegítimos, ou até, pior essa palavra, bastardos. Né? Uma palavra bem pesada, e Deus falou, por intermédio do escritor aos Hebreus. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Você que hoje congrega nos nossos GCs, nas nossas igrejas, nas casas. Temos muitas na nossa cidade, já temos no município de Navegantes, de Pissarras. Estamos sonhando em implantar igrejas nessa cidade. Estamos preparando os nossos discípulos, os nossos filhos, porque filhos, eles são obedientes. Filhos, eles honram o pai. E quando tratamos com o filho, é muito mais fácil de tratar. Porque o filho, ele vai sempre buscar obedecer. E você que está aqui nessa noite, filho do Deus vivo, Deus não nos disciplina para nós cair, mas para nós avançar. Deus nos dá uma disciplina para nós crescer e fazer a diferença. Para você crescer como discípulo, para você crescer como discipulador, liderando o GC ali na sua casa, abrindo a casa sua para receber a igreja do Senhor. Isso são atitudes de filhos obedientes, filhos que obedecem a palavra de Deus, que querem abrir as suas casas, e nós temos muitos aqui de vocês que fazem isso, e tem muitos que também estão começando a fazer. Eu creio que se levantará um grande exército, como orou aqui a irmã Gabriela, que nós estamos ganhando essa cidade para o Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja viva, profética, apostólica, pastoral, que se posiciona nos lugares em Cristo e declara as verdades das Sagradas Escrituras. Feche teus olhos e vamos orar. Essa semana é a nossa semana de comunhão. É semana de você pôr em prática a palavra, convidar talvez aquele seu vizinho, aquele seu amigo, aquele seu parente, aquela pessoa que você tem desejo que ela conheça esse Deus maravilhoso, levar ela no GC mais próximo onde você congrega, mostre ela para Jesus. Você é quem diz John Maxwell, você é um corretor de Jesus, você aproxima as pessoas de Jesus. O corretor aproxima o cliente do vendedor. Nós, os corretores de Jesus, aproximamos os filhos de Deus a Ele. Amém.